A chance de ver um deslizamento alpino no momento de sua criação é interessante demais para se perder. Mas para os milhares que vivem sob a sombra da represa mais alta da Europa, inconscientes do espetáculo que se desenrola, já é tarde demais. Imediatamente pensei que a represa tinha desabado. Quando a morte está muito próxima, você acha que vai morrer. Investigadores descobrem um plano espantoso para controlar uma encosta instável e desvendam a verdade chocante. O desastre em Vaionte foi causado pelo homem. A coisa toda estava pronta para acontecer. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos críticos. Veja as informações e a contagem regressiva dos segundos fatais para o desastre. Segundos fatais. Tsunami nas montanhas. Norte da Itália. O Vale do Vaionte. 9 de novembro de 1963. Funcionários da Agência Nacional de Energia Elétrica da Itália estão almoçando no alto da represa de Vaionte. Hoje, como fazem todos os dias, eles observam as encostas, admirando um espetáculo natural fantástico. Enquanto maciços de terra do Monte Toc deslizam na direção do reservatório. 2 horas da tarde. Habitantes locais também estão cientes do deslizamento gradativo. Gervásia Mazzucco, de 11 anos, mora em Casso, uma pequena aldeia do lado oposto do Monte Toc. As pessoas viram as fendas no Monte Toc e pude perceber que os adultos estavam assustados. Eu também fiquei preocupada. Uma semana antes, minha mãe me disse que sonhara estar sufocando na água. A 6 quilômetros da represa, encontra-se a usina de força de Soverzene, onde a água liberada do reservatório movimenta 4 turbinas gigantescas. Luigi Rives é gerente-geral da usina e tem acompanhado o deslizamento diário da encosta. Hoje o movimento é tão grande que ele imagina que pode haver alguma coisa errada. Eu recebi os dados sobre o movimento do deslizamento. Fiquei surpreso e pedi confirmação. Não, me disse lui. Da sala de controle, eles podiam ver blocos de rochas e solo caindo na água. O gráfico mostrava que um desabamento estava prestes a ocorrer. Prendendo um andamento assintótico. Antecipando o desabamento final no lago, os operadores da represa baixaram o nível da água para que quaisquer ondas consequentes fossem contidas pelo muro da represa. 3 horas da tarde. Ao longo das encostas do Monte Toc, autoridades da companhia elétrica insistem com os fazendeiros para que eles afastem seu gado dali. O padre local, Dom Carlo Honorini, sente a ansiedade dos aldeões. Nós sabíamos alguma coisa, mas eram rumores. Não sabíamos quanto do Monte Toc viria abaixo, ou mesmo se a represa desabaria. No fim da tarde, a mãe de Gervásia resolve tirar o gado da família dali. Eu queria ir até o Monte Toc com a minha mãe, como sempre fazia. Mas ela disse que era melhor eu ficar com a minha avó e que ela voltaria na manhã seguinte. Cinco horas da tarde. Em Longarone, uma cidadezinha a apenas 2 quilômetros da base da represa, outra estudante, Micaela Coletti, está jantando com a família. Em Longarone, o ambiente andava meio diferente.
Podiam-se ouvir ruídos estranhos. O pai de Micaela trabalha na represa e sua mãe estava assustada com uma coisa que ele tinha dito. Ouvi minha mãe dizendo: é melhor mandar as crianças para longe. Eu fiquei chocada e pensei: o que foi que fizemos para a mamãe querer se livrar de nós? Meu pai replicou: se tivermos de morrer pelo desmoronamento da represa, é melhor morrermos todos juntos. 6 horas da tarde. 6 di sera. Às 6 da tarde, disseram-nos que o desabamento ia começar e nos mandaram subir. Andate sul posto. O pessoal-chave da usina de força foi convidado a se juntar aos engenheiros no alto da represa para monitorar o deslizamento. Mas Luigi tem trabalho a terminar. Avevo quasi voglia di salire. Eu queria subir, mas disse a um colega: infelizmente, preciso terminar isto. E fiquei enquanto ele subiu. 9 horas da noite. Da posição privilegiada no topo da represa mais alta da Europa, os colegas de Luigi esperam testemunhar a criação de uma onda como um tsunami de 20 metros de altura devido ao deslizamento na água. Lá embaixo, no vale, os rumores sobre a represa ficaram esquecidos. Os bares de Longarone estavam cheios com fãs de futebol assistindo ao jogo da Copa Europeia entre Real Madrid e Glasgow Rangers. – 10h39 da noite. Em Casso, bem acima da represa, Gervásia dorme profundamente. A casa é então tomada por um barulho terrível. Não foi como ouvir o barulho do outro lado da montanha. Era como estar dentro dele. Foi algo imenso. Minha avó disse: é o fim do mundo. Na igreja da aldeia, Dom Carlo Honorini ouve o mesmo som forte. Eu podia ver um holofote iluminando toda a área da toque. Eu vi uma coisa negra. Era uma sombra grande. Estava se erguendo. Uma coluna de água atingiu a torre do sino. Água e rochas caíram sobre Casso. Eu caí de joelhos, gritando de pavor. Temendo que a casa pudesse ser destruída, o irmão de Gervásia tenta salvar a família. Ele me agarrou pelos ombros e me empurrou pela escada para a porta dos fundos, me jogando para fora. Casso fica a mais de 250 metros acima do reservatório, mas está alagado. Eu corria como louca, porque estava muito assustada. Meu instinto dizia para subir. Mas eu achava que ia morrer. Abaixo da represa, em Longarone, as luzes das ruas se apagam. Micaela Coletti está deitada. Eu fingia estar dormindo, esperando por um beijo de minha mãe. Minha avó entrou no quarto e disse: vou fechar as venezianas, pois uma tempestade se aproxima. Senti minha cama se dobrar ao meio. Eu estava lá dentro. E tudo aconteceu com uma velocidade aterradora.
Um muro de água de 70 metros de altura varre Longarone, inundando o vale, derrubando construções e matando centenas. Vinte minutos depois, resta apenas um rastro de morte na paisagem de Longarone. Eu estava coberta pelos destroços e senti que precisava fazer um esforço para tocar o meu rosto. Não me lembro de muita coisa depois disso. Longarone estava destruída. Começam os esforços para um resgate, mas poucos sobreviventes são encontrados. Casas, ruas, a ferrovia, tudo agora jaz enterrado nos escombros. Fui encontrada após as 2:30 da manhã. Me encontraram completamente enterrada, com apenas um pé e uma das mãos aparecendo. Micaela é uma das 30 crianças resgatadas e a única da família a sobreviver. O total de vidas perdidas naquela noite é acima de 2.000. Incluindo 60 funcionários da companhia elétrica. Eles subiram quando aconteceu, mas não eram kamikazes. Eles foram e não voltaram. Morreram em Vaillant. À luz do nascer do dia, os homens do resgate ficaram atônitos por ver que pedras e lama agora enchiam o imenso reservatório, e uma cicatriz fantasmagórica em forma de M, de calcário recém-exposto, identifica onde horas antes havia terra cultivável. 50 anos depois, a cicatriz do deslizamento continua visível, e é um foco para geólogos que lutam para descobrir os mecanismos que trouxeram a destruição em tamanha proporção. Estamos em cima do deslizamento. E esta é a superfície da falha. Podemos também ver o outro lado do deslizamento, que é uma grande fenda. Daqui até lá são 1,8 km. A professora Mônica Ghirotti chefia a mais recente equipe de pesquisa. A meta da minha pesquisa é obter 3 modelos tridimensionais de deslizamentos para entender melhor o que aconteceu em 1963. Ainda hoje estou surpresa. A geologia lançara uma luz no mecanismo do deslizamento, mas uma coisa já é bem clara. O desastre tem suas raízes na recente intervenção do homem neste vale. O professor David Petley chefia uma força de trabalho internacional para investigar, predizer e evitar deslizamentos catastróficos. Entender o desastre de Vaillant é um dos mais importantes desafios de sua carreira. Vaillant, em termos de perda de vidas, é o maior desastre envolvendo um deslizamento na Europa no último século. E provavelmente é o deslizamento mais importante de todos os tempos, porque despertou a nossa consciência para uma série de problemas. As descobertas de Petley são inequívocas. O desastre em Vaillant foi causado pelo homem. Não há dúvida de que o desastre de Vaillant não teria acontecido se o homem não tivesse se envolvido. Agora, mergulhando nas investigações, podemos revelar por que 270 milhões de metros cúbicos de encosta montanhosa deslizaram para o reservatório de Vaillant e como puderam matar mais de 2.000 pessoas. Petley irá fazer os passos dos engenheiros originais que tentaram entender a geologia do vale e identificará os erros críticos que levaram ao desastre. Em 1956, começaram as escavações da represa de Vaillant.
Ela bloqueará um desfiladeiro escarpado para criar um dos lagos mais profundos feitos pelo homem e gerar hidroeletricidade para alimentar o boom econômico pós-guerra da Itália. O engenheiro-chefe é Carlo Semenza, renomado construtor de represas. Este será seu projeto final antes de se aposentar. E ele sabe que a espetacular cadeia de montanhas Dolomitas da Itália oferece uma oportunidade única. As Dolomitas fazem parte dos Alpes e consistem basicamente de maciços de calcário que foram empurrados de seus picos elevados. As encostas íngremes do Vale de Vajont parecem torná-lo a locação ideal para uma represa. A represa poderia ser relativamente estreita e, portanto, pequena em termos de largura, mas era, obviamente, muito alta e detinha grandes volumes de água no vale ao fundo. Semenza e sua equipe de geólogos são bastante cuidadosos ao vistoriar o local onde serão construídas as fundações da represa, mas prestam pouca atenção ao vale rio acima, que eventualmente será inundado. Na década de 1950, a ênfase era dada no projeto de engenharia correto para a represa, e muito pouco trabalho foi dedicado a entender a geologia rio acima. Foi considerado que não era relevante para a represa ou reservatório. Petley acha alarmante a atitude casual deles devido à conhecida instabilidade geológica da região. Entre as montanhas do vale há muitas pedras menos resistentes, muita areia e argila. O sistema todo tem falhas, por isso é inquietante. É o ambiente clássico para a criação de deslizamentos. Nada disso é novidade para a população local. Eles vivem em constante vigilância para sinais de quedas de rochas e deslizamentos. E o Monte Toc, adjacente à localização da represa, até ganhou um apelido, a montanha que anda. A construção continua por 2 anos e a represa de 261 metros de altura está quase pronta, quando em 22 de março de 1959, um novo reservatório na vizinha Pontesi sofre um grande deslizamento, criando uma onda como um tsunami de 20 metros de altura, afogando um funcionário e passando por cima da represa. Esta foi a primeira vez que se entendeu que havia efeitos realmente danosos de grandes deslizamentos e que enviou um choque sísmico nos reservatórios no norte da Itália. E foi justamente esse mecanismo que causou morte e destruição em Vajont. A encosta deslizou para o lago, gerando um enorme tsunami. A represa permaneceu intacta, mas a onda a cobriu, inundando o vale abaixo. A indústria hidráulica subestimou as consequências potenciais de inundar um vale. À medida que o reservatório enche, encostas que foram drenadas para um vale profundo durante milhares de anos tornaram-se alagadas pela primeira vez, com resultados surpreendentes. Rochas que parecem sólidas são feitas de blocos separados, que se mantêm no lugar pela gravidade e pela fricção. Você deve pensar em um bloco, uma rocha em uma encosta como sendo um barco. Quando o nível de água aumenta, os blocos começam a flutuar. Não completamente, mas a boiar um pouco. E, conforme isso acontece, a força da fricção, a resistência ao movimento diminui, e isso torna o deslizamento muito mais provável. Temendo a repetição de um deslizamento e tsunami fatais em Pontesi, a companhia elétrica encomenda um estudo dos barrancos do reservatório proposto no Vale de Vajont. O geólogo-chefe do projeto é o professor Leopold Miller, e ele emprega Eduardo Semenza, filho do engenheiro-chefe e geólogo recentemente habilitado, para conduzir o estudo. Eduardo caminha por todo o vale fazendo observações das formações rochosas. Quando ele vê evidências de antigos movimentos em grande escala nas encostas íngremes próximas à represa, tudo indica que os piores temores da companhia elétrica estão confirmados. Eduardo Semenza estava convencido de que havia um grande e antigo deslizamento localizado no barranco sul do reservatório. Um velho deslizamento já havia se movido, por isso as rochas em sua base provavelmente estavam muito mais enfraquecidas.
Eduardo teme que a inundação do vale possa reativar o deslizamento que, por sua vez, levaria a um catastrófico tsunami, repetindo o evento mortal de Pontesi em mega escala. A massa de deslizamento que ele identificou estava a 100 metros da represa. Se Eduardo estiver correto, então ele pode causar o abandono de todo o projeto da represa. Para o pai de Eduardo, Carlos Semenza, a notícia é devastadora e ele inicia uma investigação mais detalhada. Se este é o local de um antigo e enorme deslizamento, existem evidências nas camadas geológicas. Os engenheiros cavaram 3 buracos na encosta, na zona de perigo identificada por Eduardo. A equipe de geólogos procura sinais de movimentos prévios, rochas que sofreram abalos ou camadas de argila instáveis. Apesar da perfuração de 170 metros na rocha, eles não encontram evidência de um antigo deslizamento. O líder do projeto, Carlos Semenza, está aliviado. Seu conselheiro, o geólogo-chefe professor Miller, tem certeza de que as encostas são feitas de blocos de calcário sólidos e sem mobilidade. Os projetistas da represa chegam à conclusão de que, embora houvesse potencial para pequenos deslizamentos nos barrancos do reservatório, não havia perigo real para grandes fendas. Em fevereiro de 1960, com a ameaça de um deslizamento destrutivo descartada, Semenza dá o sinal verde para a próxima fase do projeto. Antes de passar a represa para a companhia elétrica, eles precisam confirmar sua integridade estrutural, enchendo o reservatório até em cima. Em outubro, o reservatório tem 170 metros de profundidade, 91 metros abaixo do máximo, e a represa resiste perfeitamente. Mas então, um contratempo. Agricultores descobrem uma enorme fenda em forma de M diretamente acima do reservatório. A fenda que se abriu é bem grande, com cerca de 1.700 metros de comprimento. Está se alargando cerca de 3 centímetros por dia. Deve ter sido uma surpresa terrível para a equipe. 4 de novembro de 1960. Os temores da companhia elétrica são concretizados apenas 2 dias mais tarde, quando um naco de encosta do tamanho de 6 campos de futebol desaba sobre o reservatório de Vaillant, criando uma enorme onda. Felizmente, ninguém se feriu. Mas o resto desse deslizamento colossal ainda está em movimento, e os registros revelam uma nova sensação de urgência na companhia elétrica. Da análise anterior de Eduardo das camadas geológicas, eles creem que o restante do solo instável provavelmente penetre até 250 metros na encosta, criando um volume equivalente a 90 quarteirões com arranha-céus de 30 andares. O engenheiro-chefe Carlos Semenza precisa controlar essa encosta antes que a massa instável desabe no lago e destrua o vale abaixo. A equipe de engenharia de Semenza não consegue imaginar uma forma de deter o deslizamento. Seu tamanho torna impraticável prendê-lo à encosta com estacas de concreto. Mas o professor Miller tem um palpite de poder controlar a velocidade do deslizamento para o reservatório e evitar um tsunami devastador. Ele acredita que se o aumento do nível de água ativa o deslizamento, diminuir esse nível teria o efeito contrário. Carlos Semenza imediatamente põe então em prática a ideia de Miller e abre as comportas para reduzir a profundidade da água. A teoria de Miller simplesmente diz que diminuir o nível do reservatório fará a água drenar das encostas, aumentando a fricção e ancorando os blocos de calcário à encosta. Nos 2 meses seguintes, a taxa de movimento diminui de 3 centímetros por dia para 1 milímetro. A grande massa de encosta foi diminuindo e acabou parando.
Como consequência, Miller e Semenza tinham certeza de que o aumento do nível do lago elevaria o movimento e a diminuição do nível o reduziria. Mesmo que não possam deter permanentemente o deslizamento, os dois homens estão convencidos de que podem controlar sua velocidade em direção ao vale. Semenza e Miller propõem atenuar a queda da gigantesca massa de rochas no lago, usando a profundidade da água no reservatório como o acelerador e o freio de um carro, deixando a represa livre para começar a geração de energia. É um plano simples, mas Petley está horrorizado. O conhecimento deles sobre geologia e os mecanismos de movimento dessa grande massa era realmente muito fraco. Mas, apesar da falta de conhecimento, eles embarcaram nesse plano ousado para atentar o movimento do deslizamento através do aumento e diminuição do nível do lago. A equipe de geólogos de Miller tem certeza de que poderá soltar a grande massa gradualmente, sem causar um perigoso tsunami. Mas Carlos Semenza é mais cauteloso. Ele insiste em expandir o plano, visando a pior das hipóteses, onde o deslizamento total cairia no lago em um evento catastrófico e um tsunami seria criado. Semenza encomenda então um estudo para descobrir a profundidade máxima segura do reservatório, um nível de água deixando exposto um muro suficiente para conter o maior tsunami possível. Semenza estava tentando assegurar que o tsunami não engolfaria a represa. Estamos em 1961 e não há computadores para uma simulação de tsunami. A equipe de Carlo constrói então uma maquete da represa e executa uma série de simulações físicas. O objetivo era ver quão grande a onda poderia ser. O experimento inicial sugere um tsunami com altura de 20 metros. Então, Semenza fixa uma profundidade máxima do reservatório com 25 metros de concreto exposto protegendo o vale abaixo. Finalmente, ele acredita ter todos os pontos cobertos. Carlos Semenza ainda precisa aprimorar seus cálculos, mas antes que possa fazê-lo, ele morre de hemorragia cerebral. Sem a liderança de seu engenheiro-chefe visionário, o projeto entra em crise e a companhia elétrica reúne uma nova equipe para executar o plano e salvar o legado de Semenza. – 26 de setembro de 1963. Nos 2 anos desde que o túnel foi completado, o nível do reservatório foi sistematicamente elevado e abaixado para manipular o deslizamento para o vale inundado. Até então, o plano funcionou. 2 semanas antes do desastre, o deslizamento moveu-se um total de 3 metros. Os operadores da represa têm certeza de que possuem a habilidade de controlar o deslizamento. O reservatório agora está o mais alto possível, 245 metros acima da base da represa, 10 metros mais alto que o nível de segurança máxima de Semenza. Não há dúvida de que eles estão tentando chegar a um ponto onde o deslizamento escorregou para o lago. Na realidade, eles estavam empurrando o nível do lago para tão alto quanto eles pensavam que fosse possível. Sua estratégia de alto risco parecia compensar, e o deslizamento está pegando velocidade. As comportas são abertas para permitir que o lago desça a um nível seguro antes da queda final. Os operadores da represa esperam que, como visto previamente, baixar o nível de água diminua a velocidade do deslizamento. Mas desta vez é diferente. De fato, o deslizamento continua a acelerar. Isso eles não esperavam. Por isso, ficaram confusos com o que estava acontecendo. Se a encosta cair agora, a simulação garante um tsunami que se derramará sobre o muro da represa. Durante 2 semanas tensas, o nível do reservatório é baixado tão rapidamente quanto os operadores ousam, sem causar estresse nas encostas. Mas o deslizamento continua a se acelerar. Em 9 de outubro de 1963, a encosta está se movendo 30 centímetros por dia. Mas o reservatório desceu para deixar 25 metros de concreto exposto.
e os operadores da represa respiram aliviados, na certeza de que o muro deterá qualquer onda. Como o nível do lago estava agora abaixo do tamanho máximo de um tsunami que eles identificaram, a situação é considerada completamente a salvo. Tão a salvo que os gerentes da companhia elétrica são convidados a testemunhar a criação do tsunami e a população local não é alertada sobre perigo algum. Mas, em vez do tsunami previsto de 20 metros, a onda levantou-se 200 metros acima da represa. 10 vezes maior do que o esperado. Agora, nossos investigadores revelam por que o plano de controlar o deslizamento através do ajuste do nível do reservatório foi um enorme erro de julgamento. Desde o início do movimento desse deslizamento, o comportamento de seu modelo estava errado. A investigação geológica falhou em identificar que no interior do calcário havia finas camadas de argila, que, fofas, produziram uma zona de fraqueza. Os buracos abertos pela equipe de geologia para procurar evidências de uma superfície fraca não foram fundos o bastante para encontrar argila. Vocês estão procurando uma camada de argila que poderia estar 250 metros abaixo da superfície, talvez com apenas 1 centímetro de espessura, mas é exatamente isso que determina se esse deslizamento pode mover-se ou não. As extraordinárias propriedades dessa camada de argila fizeram com que todo o lado da montanha se soltasse de uma vez, a uma velocidade incrível. O estudo de Mônica Ghirotti sobre o Monte Toque revelou os depósitos de argila que a equipe de Miller não viu. Esta é a argila sobre a qual o deslizamento de 1963 se moveu. É uma camada contínua. Quando houve uma falha, a massa se moveu. Mas a investigação de Ghirotti se concentra em outra coincidência desta fina camada de argila. Essa argila é material impermeável que não permite que a água passe. Uma camada à prova d'água sugere um mecanismo inteiramente novo, jamais considerado por Miller. A água da chuva do alto do Monte Toque poderia correr pela rocha abaixo da argila e ficar presa. O aumento da pressão sobre a argila vindo de baixo poderia desestabilizar a superfície do deslizamento, mas seria preciso um enorme volume de água retirada para deslocar essa massa. Decisivamente, a equipe de Ghirotti reuniu evidências de que a água da chuva da parte superior do Monte Toque acumulou-se no calcário isolado abaixo do deslizamento. Depois de fortes chuvas, um grande volume de água ficou retido sob a argila. E sem ter para onde correr, a pressão aumentou e o deslizamento recebeu um impulso extra. Está claro para Ghirotti que, ao tentar controlar o deslizamento simplesmente mudando o nível de água do reservatório, eles deixaram de lado um elemento crucial. Não foi um bom plano, porque Miller não considerou a existência de argila no interior da encosta. Assim, ele controlou apenas os níveis do lago, mas não o índice pluviométrico. Foi um projeto sem esperança. Se a equipe de geologia original tivesse sabido da argila, Petley acredita que a história teria seguido um caminho diferente. Muito se sabia sobre o fato de a argila ser um material fraco, e se eles pressentissem que havia camadas de argila presentes, sem dúvida teriam deixado o local naquele ponto. Quando Petley volta aos arquivos, percebe o quão perto Miller chegou de identificar a camada de argila. Em 1961, Miller instalou 4 medidores de pressão de água chamados piezômetros para monitorar o nível de água na rocha. Ele queria ter certeza de que a encosta de calcário estava se comportando da forma como sua teoria tinha previsto. 3 desses instrumentos confirmaram a expectativa de Miller, que o nível de água na rocha seguia o nível do reservatório.
Mas, oculta nos dados do quarto piezômetro, Petley descobre evidências devastadoras de uma camada de argila. O nível da água no buraco no solo não correspondia em nada ao nível da água no lago. O piezômetro apresentou uma leitura alta da água, independentemente do nível de água no reservatório. Isso provavelmente era uma indicação de que as camadas de argila estavam retendo a água com alta pressão sob a massa de deslizamento. Mas Miller assumiu que o quarto piezômetro estava defeituoso e que seus dados estavam errados. Como o comportamento desse buraco no solo não estava em conformidade com as ideias de como o deslizamento estava operando, ele foi ignorado. Para Petley, as sementes do desastre foram plantadas nessa falha sistêmica de entender a geologia do Monte Toque. O que ela mostra é que se o modelo que você está operando não explica alguns comportamentos que você está vendo, então seu modelo está errado. E falhar em desenvolver seu modelo àquele ponto significa que você, na realidade, permite, potencialmente, um grande deslizamento como este. Petley agora entende por que o deslizamento ocorreu. Mas um último mistério envolve o desastre de Vaillant. Por que o tsunami foi muito maior do que se esperava? O professor Petley volta a sua atenção para os experimentos de simulação de tsunami de Semenza. O modelo que construíram sugeria que o tsunami seria relativamente pequeno, com 20 metros ou menos. O deslizamento real, porém, gerou uma onda de deslocamento que foi maior que 200 metros acima da altura da represa. O modelo de escala meticulosa deveria ter dado uma indicação acurada do tamanho do tsunami, ligado a um fator crítico. O resultado do modelo depende da velocidade na qual o deslizamento se move. Os experimentos testaram o efeito de deslizamentos através de um período de tempo, de vagaroso até o mais rápido, que poderiam esperar que o deslizamento se movesse. A equipe de engenharia tinha um palpite bem fundamentado de que 1 minuto seria o mais rápido que o deslizamento levaria, correlacionando-se com apenas 4 segundos na simulação. Mas quando Petley examina dados da noite do desastre, ele descobre que todo o desmoronamento levou apenas 45 segundos. Embora apenas 15 segundos menos que o estimado, esse erro de 25% é suficiente para mudar totalmente o resultado da simulação. O modelo construído era muito sensível e muito bom, mas em modelagem por computador sempre usamos a frase garbage in, garbage out. O lixo que entra é o mesmo que sai. E nesse caso, porque se assumiu que o deslizamento se moveria lentamente, eles alimentaram o modelo com dados que provocaram resultados enganosos. Implementar os resultados falsos da simulação teve consequências muito reais. A velocidade incrível da queda final intriga os cientistas há quase 5 décadas. A aceleração é realmente dramática. É como a aceleração de um carro de Fórmula 1. Em poucos segundos, esse deslizamento foi do movimento de poucos centímetros por hora para provavelmente cerca de 100 quilômetros por hora. Petley agora acredita ter solucionado o mistério dessa fenomenal aceleração final. E mais uma vez, a resposta está na argila e seu comportamento extraordinário quando comprimida no solo profundo. É preciso pensar que há 200 metros de calcário sólido sobre essa camada de argila. Petley mostrou que, quando enterrada sob milhões de toneladas de rocha, a argila normalmente fofa torna-se rígida. O material é essencialmente instável, é rígido e é forte. Durante milênios, a argila não foi remexida. Mas encher o reservatório pela primeira vez criou uma tensão enorme sobre essa camada fina. Isso permitiu que a argila começasse a se deformar e, conforme isso ocorria, gerou o que chamamos de microfendas, pequenas rachaduras, fraturas que aumentavam na argila. O comportamento surpreendente dessas microfendas é a chave para a aceleração final do deslizamento. À medida que o deslizamento continuava, essas pequenas fendas cresceram, projetando-se para fora, formando grandes rachaduras, e conforme elas se juntavam, formaram uma única superfície por toda a argila.
Uma vez que as microfendas se espalharam pela superfície em forma de M do deslizamento, o colapso total era inevitável. Testemunhas relatam que o colapso final ocorreu em apenas 45 segundos. Mas a análise de Petley mostra que essa fase irreversível final começou muito antes. O evento de 45 segundos é a parte que percebemos, mas, de fato, essa aceleração final do deslizamento não ocorreu em 45 segundos, mas em cerca de 60 dias. 10 de agosto de 1963, 60 dias antes do colapso final. A água estava em seu nível máximo até aquela data, apenas 25 metros abaixo do topo da represa. Até esse ponto, a ascensão e queda do lago vinham causando a propagação de microfendas. Mas agora, as fendas penetraram tanto na argila que uma reação em cadeia teve início e as fendas se espalharam por si só. Elas agora controlam o movimento do deslizamento. E nesse ponto, os operadores não tinham controle do comportamento do deslizamento, embora pensassem o contrário. Uma por uma, as poucas pequenas áreas de argila sem fendas vão rachando cada vez mais depressa e o deslizamento se acelera. É uma clássica falha estrondosa. A coisa toda estava preparada para acontecer. Após 50 anos de incertezas, podemos revelar como a construção da represa mais alta da Europa provocou um tsunami que destruiu uma comunidade inteira. 9 de outubro de 1963. 4 horas e meia para o desastre. Operadores da represa se preparavam para o deslizamento como um evento gigantesco e reduziram o nível do reservatório para deixar expostos 25 metros de concreto. 2 minutos para o desastre. Acreditando que o tsunami de 20 metros que a companhia elétrica está esperando seja detido pelo muro da represa, a população local não é alertada para o iminente deslizamento. E funcionários da companhia elétrica observam o espetáculo de uma posição privilegiada, no topo da represa. 1 minuto para o desastre. Sem o conhecimento dos operadores da represa, 10 metros abaixo da superfície da montanha, uma grande camada de argila vem rachando incontrolavelmente há 2 meses. E agora, apenas um pequeno trecho está intacto. 45 segundos para o desastre. A argila se rompe e um deslizamento do tamanho de 90 quarteirões urbanos avança perigosamente em direção ao reservatório. Com aceleração tão rápida quanto um carro de Fórmula 1, o impacto cria um tsunami com mais de 200 metros de altura. 30 milhões de toneladas de água se precipitam por 261 metros, abrindo um buraco de 40 metros de profundidade no solo do vale. O vale estreito acelera a coluna de água, que abre caminho a 140 km por hora. Longarone é destruída em menos de 2 minutos. Eu olhei para fora do helicóptero e vi o lugar atingido pela onda. O vale inteiro desapareceu. O vale sumiu. Vaillantes demonstra a estupidez do homem e seu fracasso em entender os sistemas naturais. Seu modelo de como lidar com esse deslizamento foi completamente errado e, de fato, levou à catástrofe que finalmente ocorreu. Em 1971, 2 pessoas foram condenadas por múltiplos homicídios culposos, incluindo o engenheiro-chefe que substituiu Carlos Semenza. Ele foi condenado a 2 anos de cadeia. A companhia elétrica teve de pagar indenizações às vítimas. A represa de Vaillantes, a famosa obra-prima da engenharia italiana, nunca mais gerou energia e permanece como uma relíquia na paisagem. Hoje,
Engenheiros e geólogos têm sempre de examinar as encostas de reservatórios propostos e explicar por que são mais seguros do que as encostas do Vale de Vaillant. Versão Marshmallow São Paulo.